Olá, pessoal. Bom dia. Estamos ao vivo aqui para conversar com a Aline Spacciari Mattioli, autora do livro Dor e Desejo à Flor da Pele, Autolesão, da Teoria à Clínica Psicanalítica, livro, aliás, cujo link está na descrição desse vídeo do YouTube. Então, caso vocês queiram fazer o download para acompanhar a leitura, a gente vai falar um pouquinho do livro hoje. Então, caso queiram fazer o download, na descrição do vídeo do YouTube, vocês vão encontrar o link da CRV, né? O link está aqui, vou mostrar depois, está aí na tela já. Aqui vou mostrar aqui que fica mais fácil na tela, fica mais bonito. Então, aqui a editora CRV. E a gente vai falar, então, com a Aline, que eu vou apresentar a autora, psicóloga, mestra e doutora em psicologia pela Universidade Estadual de Maringá, na linha de pesquisa Psicanálise e Civilização, especialista em saúde mental, psicopatologia e psicanálise pela PUC do Paraná. Membro do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenczi, atua como psicóloga no Instituto Federal do Paraná e docente do curso de Psicologia da Faculdade de Teologia do Vale do Ivaí. Exerce a clínica psicanalítica em consultório particular. A Aline escreveu essa tese de doutorado, tive a honra de participar do processo, orientada pela professora Viviana Velasco Martínez, que aparece também como coautora do trabalho. Então, queria agradecer muitíssimo a presença da Aline aqui. A divulgação de pesquisas no campo psicanalítico é o objetivo desse projeto de extensão, o projeto de extensão Conversas Virtuais sobre Psicanálise, que está abrigado na Universidade Federal de Minas Gerais, onde eu sou professor de psicanálise. Então, Aline, muito obrigado pela aceitar o convite para falar dessa pesquisa, que eu acho mais do que importante, fundamental mesmo para a nossa pesquisa e clínica nessa área que é tão difícil, um sintoma dificílimo de acolher, de tratar. Então, acho que livros como o seu são mais do que bem-vindos, né? Então, brigadíssimo por topar, conversar. Queria que você falasse livremente, a ideia é uma associação livre mesmo, para a gente conversar um pouquinho sobre esse livro. Se você quiser que eu mostre aqui a tela do livro depois, você me fala e eu volto a mostrar. Ok. Primeiro, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Queria primeiramente agradecer ao professor Fábio pelo convite de estar aqui falando, no canal do projeto Conversas Virtuais sobre Psicanálise. Quero dizer que é um prazer estar aqui, porque eu acompanho o Fábio desde a época do mestrado, com leituras dos textos sobre Laplanche na época, e depois acabei encontrando novamente quando estava trabalhando com o Ferenczi no doutorado. Então, queria agradecer a oportunidade. Fábio, eu vou começar falando um pouquinho, então, para o pessoal, de como que foi a inspiração para a escrita do livro, porque ele é decorrente da tese de doutorado. E o projeto de tese, na verdade, ele começou a nascer no ano de 2015. Eu entrei no doutorado em 2016 e em 2015 eu estava trabalhando, estou ainda, como psicóloga do Instituto Federal do Paraná. E também, olha que curioso, em um projeto de extensão que eu desenvolvia na época, chamado Vamos Falar sobre Bullying, eu comecei a acolher alguns jovens, e nesses acolhimentos começou a surgir muito o sintoma da autolesão. E não só no projeto de extensão, mas também no acolhimento eventual dos adolescentes no IFPR, porque é uma escola técnica de ensino médio, então o nosso público tem, em média, de 14 a 17 anos, começaram a aparecer vários relatos de casos de autolesão. Só que o que começou a ficar muito curioso, Fábio, foi que quando eles descreviam a autolesão e o que estaria, digamos assim, por trás, envolvido na autolesão, eu fui observando que tinha uma recorrência de vivências traumáticas, de vivências excessivas, desde abandono, negligência, violência, abuso sexual. E, para além disso, começou a se repetir na história
daqueles jovens algo que parecia muito o desmentido conforme descrito por Ferenczi. Porque eles descreviam que quando eles buscavam ajuda e acolhimento no meio social, seja das suas famílias, né, das pessoas próximas, eles não tinham encontrado. Então, era muito comum eu ouvir deles assim, que ninguém se importava, ninguém ligava para o sofrimento deles, né? E na época, em 2015, não tinha tanto, não estava se falando tanto do Ferenczi como está nos últimos anos, né? E eu lembrei que eu havia estudado em uma palestra, por isso que são importantes as palestras e os eventos universitários para além da sala de aula, né? Eu lembro que eu escutei uma palestra de uma professora que falava do Ferenczi e do conceito de desmentido. Então, eu fui atrás do conceito, foi muito difícil na época achar os livros, consegui, e vi que aquilo fazia muito sentido. E comecei aí a trabalhar com essa ideia de que podia existir, com essa hipótese de pesquisa, será que de fato tinha uma relação entre trauma desmentido e autolesão? Então, durante a pesquisa, obviamente, a gente começa a investigar bastante o sintoma e faz uma revisão de literatura, e foi encontrado mais artigos internacionais, artigos em inglês, e aí nessa pesquisa foi constatado, né, que existiam vários nomes para autolesão, desde para-suicídio, automutilação, até chegar no conceito de autolesão. E aí, se a gente for pensar numa definição de autolesão, aquela que é mais usual e mais repetida entre os autores que estudam o tema, né, que a autolesão ela não tem a intenção suicida, né? É um ato de ferir a si mesmo, sem intenção suicida consciente, capaz de provocar danos leves, moderados ou graves aos órgãos ou aos tecidos do corpo, feito com ou sem o uso de objetos pérfuro-cortantes. Esses objetos pérfuro-cortantes dos mais diversos, desde lâminas, agulhas, tesouras, é uma infinidade aí de objetos que podem ser usados com essa finalidade. Também, durante a pesquisa, foi observado que existia uma predominância de gênero na prática da autolesão, com uma média de mais ou menos 80% dos casos em meninas. Nas meninas. Nas meninas. E isso em várias pesquisas. E na própria prática, quando eu fui atender, porque tendo despertado o interesse a partir da escuta como psicólogo escolar, eu me propus a escutá-las clinicamente e abrir algumas vagas de atendimento clínico para estar atendendo o público, e acabei conseguindo 6 jovens, todas do sexo feminino, entre 14 e 17 anos, e acompanhei elas, em sua maioria, as 5 delas por quase 2 anos, só uma que eu atendi por 3 meses. Tá. E a autolesão, ela está ela está presente, na verdade, Fábio, em vários quadros clínicos, desde a neurose, a psicose, e ela é muito frequente nos quadros borderlines, nos casos limites, sendo, digamos assim, a maior incidência clínica nesses casos. Mas como ele é um sintoma bastante patoplástico, digamos assim, ele atende a múltiplas necessidades, tem vários sentidos, então ele acaba sendo utilizado, né, em vários quadros clínicos, ele acaba aparecendo. Na literatura também se fala muito sobre isso que eu observei na prática, de uma relação com traumas, com vivências traumáticas, também aparece na literatura sobre o tema, relacionando a autolesão com histórico de abuso emocional, físico, negligência, abandono. Só que lá não se falava do conceito do desmentido. Então, essa relação a mais foi estabelecida a partir da escuta das jovens, né? Então, das 6 pacientes, eu vou citar algumas situações que aconteceram com elas.
Para que possa ficar mais claro para quem está nos acompanhando essa relação entre a vivência de uma situação traumática, do desmentido, conforme Ferencz, e a emergência do sintoma da autolesão. Tá? Então, assim, dessas 6 pacientes, várias cenas e situações traumáticas, né? Delas eu vou citar aqui: abandono, espancamento, vivência de humilhações, estupro, prostituição, sequestro, violência, negligência, suicídio de pessoas próximas e assassinato de pessoas próximas. Todas essas vivências, assim, excessivas pelas quais elas passaram. E tem algumas cenas que daí eu queria aproveitar para trazer, para compartilhar. Uma das pacientes, são todos nomes fictícios, né, obviamente, para quem não está acostumado com pesquisa, mas a gente sempre troca os nomes para preservar as identidades, né? Uma das pacientes mais graves é a Kelly, tá? A Kelly, ela chegou para mim indicada pelo CAPS, porque foi informado que estava fazendo uma pesquisa, então ela chegou até mim. E a Kelly chegou depois inclusive, de várias tentativas de suicídio. E com muitos episódios de autolesão. A Kelly, ela vivia com a sua avó desde pequena, porque a mãe, ela não conseguiu ser responsável pelos cuidados. A mãe, ela era usuária de drogas e ela cometeu violência contra a filha quando ainda era bebê. E quem assumiu, né, os cuidados foi a avó materna. Mas a avó materna, ela trabalhava muito, então essa avó materna às vezes deixava a Kelly com os tios, com a família. E esses tios, por vezes, também eram violentos e acabavam agredindo muitas vezes a Kelly. Então, ela teve várias cenas, além da questão do abandono materno, de violências que ela passou. Quando ela foi chegando mais na pré-adolescência e na adolescência, ela passou por algumas tentativas de abuso aí. Tá. Então, eu vou trazer uma cena aqui em que a Kelly, ela descreve essa situação traumática e seguida pelo desmentido da família. Pode ser, Fábio? Claro, estamos juntos. Tá. Deixa eu achar aqui a página, só um segundo. Tá na página 133, para quem por acaso já tenha feito o download do livro, tá? Tá no segundo parágrafo. Tá. Eu vou tentar achar aqui. 133. Isso, 133. Segui. Opa, passou. Pode ir. Pode? Então tá aqui, né? No meio da página, né? Tá. Eu acho que dá pra gente até subir um pouquinho, Fábio. Acho que vale a pena começar. Aqui. Isso, aqui né? Tá. Vou prosseguir na leitura aí. Kelly tinha passado por várias situações excessivas ao longo de sua vida. Além dos maus tratos quando bebê, os quais fizeram o juiz passar a guarda para sua avó, aos 5 anos de idade, foi a primeira pessoa a encontrar o tio após ter se enforcado. Mesma idade que, segundo o relato de sua tia, tiveram início as alucinações. Aí eu abro um parênteses. A Kelly, ela tinha algumas alucinações visuais e auditivas que apareciam esporadicamente. Tá? Após o suicídio do tio, a avó passou a trabalhar mais, restando pouco tempo para se dedicar aos cuidados da neta. No contraturno, ficava sob os cuidados de algum tio ou tia e até mesmo trancada em casa sozinha, ou com sua irmã do meio, que passou um tempo sob a tutela da avó, que a mãe teve depois 2 filhas. Narra várias agressões nesse período. Meus tios me batiam, meu tio R me espancou 3 vezes. Minha tia C me deu uma chinelada na cara e meu tio P me deu um tapa na cara no meio de uma avenida cheia de gente. Descreve outra cena em que essa mesma tia a espanca e bate sua cabeça no chão até sangrar. Também era agredida e maltratada pela tia-avó, que, certa vez, a deixou de castigo, ajoelhada no milho, após ter tirado notas baixas na escola.
Conta que essa tia-avó havia queimado as mãos da própria filha na boca do fogão quando encontrou uma cola colorida em seu estojo que não lhe pertencia. Diz que essa era a forma de sua família agir, sempre com violência, e conclui: 90% dos meus problemas psicológicos são por causa da minha família. Para Kelly, como não tinha pai nem mãe, todos achavam no direito de bater nela. Apesar da gravidade dos ferimentos, nessas ocasiões, somente recebeu ajuda médica uma vez, pois era ameaçada pelos agressores, os quais explanavam que, se ela fosse ao pronto-socorro, o conselho tutelar seria envolvido e ela seria levada para um abrigo de crianças. Abre aspas. Você vai querer ir para o hospital? Depois não reclama se for para o lar. Kelly dizia que ninguém se importava com seu sofrimento, mesmo quando tentaram estuprá-lo. Aí é uma fala da Kelly. Ninguém me perguntou como eu me senti com 9 para 10 anos quando o irmão do meu tio tentou me estuprar. Ninguém me perguntou quando o cunhado do meu tio, quando eu tinha 12 anos, tentou me estuprar. Minha avó disse que era para deixar quieto, para não dar confusão na família. Então, Fábio, eu acho que esses exemplos aí, né, principalmente essa última fala da Kelly, ela deixa muito claro a situação da vivência excessiva, da vivência traumática, seguida aí pelo desmentido da família, em que a avó, né, ao invés de acolher e tomar uma providência e proteger a neta, ela acaba protegendo o agressor, porque não era para falar, não era para denunciar, porque ia dar problema na família. E na cena anterior, em que ela também sofre violência física, ela é ameaçada caso ela procure ajuda, porque ela pode ir para o abrigo. Perfeito. Então, eu acredito que esse exemplo deixa bastante explícito o que é a questão do desmentido. Exato. Que é uma recusa, assim, de reconhecer, né, a gravidade do que está acontecendo, né, com a criança, o adolescente, e mais do que não reconhecer, quase dizer o contrário, né, deixa quieto, né, é um reconhecimento para o silenciamento, né, assim, isso é muito impressionante, assim, tem um reconhecimento, mas rapidamente não aconteceu nada, não vale a pena, não vai falar, né? Isso, exatamente. E esse tipo de situação, né, aconteceram em vários casos das pacientes, e o que foi se observando é que, como resposta a esse tipo de violência, uma violência seguida pelo desmentido, pelo desamparo, pela falta de acolhimento do meio, isso fez com que surgisse nas pacientes defesas mais, digamos assim, defesas mais precárias, mecanismos de defesa mais primitivos, aí, como a clivagem psíquica. Depois tem uma cena que eu posso trazer que a Kelly traz um momento que ela descreve como um momento de crise, em que ela narra essa espécie de fragmentação do eu, a identificação com o agressor, a autodestruição, que são todas saídas aí indicadas pelo próprio Ferenczi como respostas ao traumático, né? Então, o que foi sendo observado é que esse contato com a violência do outro, de um outro real, de um outro encarnado, né, acabou fragilizando as defesas psíquicas e dando lugar aí a esses saídas, digamos assim, mais dramáticas para o sofrimento. A Kelly, ela que tinha esses sintomas, digamos assim, bastante graves, né? Ela traz, Fábio, tem uma passagem, acho que está deixa eu ver aqui, da clivagem psíquica, que ela é bastante interessante para a gente pensar na atuação até dos elementos órficos do Ferenczi, tá? Que ela faz uma cisão psíquica e ela se divide, né, em duas partes. Uma parte que tenta acolher ela e uma parte mais violenta. Deixa eu pegar aqui qual que é a página para a gente poder estar, para quem está nos acompanhando, né? Se quiser estar.
Tá, acho que tá na página 138. No 38, tá. Isso. Vou compartilhar também. Prontinho. Isso, tá um pouquinho mais para baixo. Tá, começa em exposta. Exposta a várias vivências. Isso, né? Então eu vou fazer a leitura aqui, porque pode ser que tenha gente que esteja só nos ouvindo, né? Não esteja conseguindo ler. Então, exposta a várias vivências traumáticas ao longo de sua vida, impossibilitada de encontrar ajuda no entorno social, tendo o seu sofrimento desautorizado de diversas formas, somente restou a Kelly defesas radicais. Em uma das sessões, a clivagem psíquica surge de forma ilustrativa. Teve 6 crises no final de semana. Aí ela diz: crise de choro, de agressividade, de dupla personalidade. Às vezes pareciam ser 3. Essa confusão interna testemunha a fragmentação do eu, um dos efeitos do trauma, segundo Félix. Agora eu vou citar o próprio autor. Nos diz Félix: se os choques se sucedem no decorrer do desenvolvimento, o número e a variedade de fragmentos clivados aumentam e torna-se rapidamente difícil, sem cair na confusão, manter contato com esses fragmentos, que se comportam todos como personalidades distintas, que não se conhecem umas às outras. Isso pode, em última instância, determinar um estado que não hesitamos em designar como atomização, se quisermos prosseguir com a imagem da fragmentação. E é preciso muito otimismo por parte do analista, para não perder a coragem diante deste estado de fato. Continuando com a Kelly. Por ocasião da crise, ela relata: algo ficava falando na minha cabeça, para eu me matar, que eu não presto para nada, que as pessoas já não pararam antes, não vão parar agora de me machucar. Já a outra parte, por sua vez, explanava: vai dar tudo certo, para eu não ligar para as pessoas, sou bonita. Sente como se existisse uma briga interna dentro de si, em que ela está no meio, pois há uma parte ruim e uma parte boa e calmante que tenta ajudá-la. E aí, aqui, a gente discute a questão dos elementos órficos, né? Que o Ferenc traz, que eles são verdadeiros anjos da guarda, operam aí como guardiões da vida, e o que a gente supõe é que esses elementos órficos aí, eles acabavam até mesmo impedindo a Kelly de perpetrar contra si atos ainda mais violentos, e porque em alguns momentos, Fábio, essa parte ruim dela era projetada para fora, sob a forma de vozes, e essas vozes ordenavam o suicídio. Então, é como se essa parte boa protegesse de algo ainda pior que poderia acontecer. A própria autolesão, ela pode ser vista dessa forma, como uma reação, e aí a gente pega um outro conceito, né, de Ferenc como uma reação autoplástica aí, em que o sujeito abre mão de uma parte de si para preservar o todo. Então, como se a autolesão, em que o sujeito renuncia a uma parte para preservar o todo, para que não chegasse a uma medida ainda mais drástica como uma tentativa de suicídio. Interessante. Eu não sei se isso faz sentido aí para quem está nos acompanhando, né? Super. Eu tenho um comentário aqui da Ana, que ela fala até que tem uma parte do trecho que a função órfica aparece no cuidado com os machucados também. Isso faz sentido também, né? Isso, muito, muito bem lembrado. A Ana foi minha aluna, né? É bem dedicada à psicanálise. E exatamente, tem uma cena, e mais de uma, Fábio, por vários pacientes, em que elas se cortam. Tem, por exemplo, a Carolina, outra paciente que tinha, digamos assim, um quadro clínico um pouco mais leve, uma paciente mais neurótica, né? A Kelly já é uma paciente mais de borda, com algumas defesas mais psicóticas, inclusive. Sim. A Carolina era um caso um pouco mais neurótico, com autolesões mais leves, mais esporádicas, e ela conta uma cena em que ela está no quarto, ela fica muito nervosa porque ela lembra de uma situação que ela viveu, e ela quebra
quebra um porta-retrato e ela, a hora que ela vê os cacos de vidro, ela se sente muito incitada a usá-los para se ferir. E aí ela se corta e logo depois ela começa a pegar uma pinça e tirar os cacos e passar pomada, né? Então, ao mesmo tempo em que a Carolina ela era a agressora, a algoz de si mesma, ao mesmo tempo uma outra parte vinha nos cuidados e amparava aquele sofrimento. Então, muitas das meninas faziam isso. Elas se machucavam e depois elas cuidavam de si mesmas. Perfeito. É como a cisão aparece, assim, né? Bem claro, assim, a clivagem, né? Uma parte que se machuca, uma parte que se cuida, né? Isso, exatamente. Né? A clivagem, e a clivagem também apareceu em algumas cenas das pacientes dizendo que quando elas estavam se autolesionando, às vezes elas se viam de fora. Como se elas estivessem de cima se vendo se machucar. Então, quem disse isso foi a Carolina e a Débora, que também fez uma autolesão muito grave, porque ela fez um corte demasiadamente profundo, teve muita perda de sangue e ela não recorreu à família, porque ela estava com medo da família brigar, e ela foi acudida no outro dia na escola, e ela contava isso, que ela se via de fora quando ela tinha se autolesionado. Então, mais um exemplo dessa cisão psíquica aí que acontece com as pacientes no momento da autolesão. Muito impressionante, assim. E essa percepção, né, essa própria percepção de fora, né, também reforça muito essa ideia de uma clivagem, né, muito acentuada, assim, né, e um lugar do corpo, né, Aline, assim, que fica também ele clivado, né, assim, é como se essa integração psicossomática também na autolesão, né, tivesse que ser reencontrada, né, no certo sentido, assim, se machucar. Isso, Fábio, muito bem lembrado. Na autolesão, o que a gente vem observa a partir das falas das pacientes, né, de pesquisas sobre o tema, a autolesão, ela tem é como se há uma dor, as pacientes descreviam, uma dor psíquica muito grande, uma dor emocional muito grande, que ela era apaziguada e aliviada nos episódios de autolesão. Então, quando elas estavam tomadas por sensações, principalmente de angústia, que elas descreviam, tristeza, raiva de si mesmo e raiva do outro. Então, esses eram sentimentos desencadeadores: tristeza, raiva de si e do outro, e angústia, como citados como... Mas tem outros também: frustração, vazio. É como se elas preferissem a dor física, a dor psíquica, porque a dor psíquica era considerada do campo do insuportável. E a dor física apaziguava a dor psíquica por ser mais controlável, por ser visível, por ser concreta. E elas narram, inclusive, Fábio, que a própria visão do sangue escorrendo dos ferimentos tinha uma função calmante para elas. Então, muitas se cortavam até ver o sangue escorrer. Enquanto o sangue não escorria, não paravam de se cortar. Porque a dor física causava esse alívio, e é como se elas desligassem momentaneamente ali e fizessem um anteparo para a dor psíquica. Perfeito. Eu acho que isso nos lembra um pouco a questão que o Freud discute sobre as neuroses traumáticas, as neuroses de guerra, que os combatentes que eram feridos na guerra tinham menos chance de desenvolver uma neurose traumática, como se aquela dor física, aquele ferimento físico, pudesse representar e circunscrever a experiência e evitando um dano psíquico maior. Perfeito. É isso. É o que essa relação que ele estabelece, né, que o Freud estabelece entre dor e narcisismo, né, desde o narcisismo, né, a dor de dente, né, convocando, né, assim, a libido. E aí parece que, de alguma forma, isso diminui, né, a possibilidade dos conflitos psíquicos, né, dos conflitos... E você acha que foi isso que, de alguma forma, gerou, ao longo da teorização... porque na pesquisa que eu fiz sobre autolesão,
muitas vezes aparece a tese de que falta simbolização, né, para essas pacientes, né? É por isso que elas fazem a autolesão. Mas eu, ouvindo os casos, até lendo, né, os casos clínicos que você trouxe, né, pensando, né, nos casos clínicos que aparecem no meu consultório também, na minha prática, e no filme que eu analisei, né, um filme da Gabriela que está citado no artigo que eu publiquei no livro, chama Teoria da Sedução Generalizada e Arte. Tem um artigo meu lá sobre autolesão e eu analiso um filme, né, de uma cineasta, Gabriela, que aparece uma personagem que é também uma personagem, né, que é claramente capaz de simbolização, né? Então, mas aparece essa tese, você viu isso também, Aline, assim, essa tese aparecendo, tipo, falta simbolização, né, e a sensação é que essa tese, né, de falta simbolização nessas pacientes, talvez por conta dessa convocação do corpo, assim, você sente que, né, pode ter sido por isso? Sinto, Fábio, sinto, vi em várias pesquisas isso, tratando a autolesão como se não tivesse um sentido simbólico no ato, como se fosse, digamos, o que os lacanianos chamam de passagem ao ato, né? Mas eu vejo muito mais como um acting out, daí, utilizando essa linguagem, como um sintoma carregado de sentido, como se fosse um pré-simbólico, protonarrativo, um sintoma que, digamos, precisa de um interlocutor, um sintoma que precisa de um destinatário, alguém para ajudar e para ler isso, para ler essa mensagem, para ler esse sintoma. Então, quando você trabalha com as pacientes, não é sem sentido. Elas mesmas conseguem intuir por que elas estão se autolesionando, com o que aquilo está relacionado. Às vezes elas não conseguem expressar tudo, dizer tudo sobre o sintoma, né? Ninguém consegue, na verdade, dizer tudo sobre o seu sintoma. E quando você vai trabalhando com elas e ajudando a nomear os sentimentos e as vivências, a gente vai percebendo que sim, tem um sentido. Aquilo é simbólico, e muito simbólico. E aí a gente pode pensar, se nós estamos diante de uma série de adolescentes, de jovens se autolesionando, porque estatisticamente, Fábio, são muitos casos, tá? Tem pesquisas americanas que indicam que são 12% de estudantes universitários se autolesionando. Outra pesquisa feita no Reino Unido indicando que 10% de estudantes entre 15 e 16 anos. No Brasil, nós temos uma pesquisa que indica que 9% dos estudantes entre 10 a 14 anos já se autolesionaram. Então, nós temos um público grande. É muito. E a Letícia, que trabalha no DEGASE, que é o Departamento, né, de Assistência Social lá do Rio, ela está falando que das 40 internadas lá, só 2 não se autolesionaram. Então, dependendo do recorte também, né, as meninas, claro, né, as adolescentes lá do DEGASE, claro, a gente pode imaginar, são adolescentes que sofreram violência, né, de todo tipo e tal. Mas a predominância, né, da autolesão nas meninas e na população é muito grande. É muito grande, muito, exatamente. E isso que a colega nos traz sobre veja, de 40, 38 estão se autolesionando dentro de uma instituição, e isso também traz, Fábio, nas pesquisas, que as instituições de confinamento, e aí vamos desde abrigo, presídios, e até mesmo escolas, elas favorecem o contágio, o sintoma de contágio da autolesão. É como se nós temos aí alguma jovem, mais de uma, que se autolesiona, e as outras, como elas também estão em sofrimento, elas se identificam com aquele sofrimento e com aquele sintoma, e elas passam também a reproduzir. Não é uma pura imitação, elas estão em sofrimento e elas observam aquele sintoma e elas tomam para elas e passam a repetir. Então, é muito comum o contágio em ambiente de confinamento. Então, isso é algo que já traz, assim, é um fator de risco aí. Quando a gente tem alguém se autolesionando dentro de uma instituição, há uma probabilidade muito grande de outras virem a se autolesionar também. Olha só. Então, o que vai reforçando a tese que você vai desenvolver com o Laplanche, né,
que tem, isso também é uma mensagem, né? Esse sintoma também é uma mensagem, né? Né, se tem contágio, né? Assim, se isso está circulando como mensagem, de alguma maneira não escapa a simbolização também por isso, né? Assim, não é um sintoma dessimbolizado, né? Um sintoma que é mensagem já, que está, né, tá conversando, né? A Letícia está colocando aqui também, né? Mesma sensação, muitas das meninas escrevem mesmo na pele palavras com material cortante, mensagens que ficam sobre o ato infracional, sobre a família. Então, muitas vezes, né, o próprio corte vai ter um sentido mesmo, às vezes, de uma palavra, né? Cortar uma palavra. Então, assim, é mensagem também, né, Aline? Assim, não tem como desprover isso, assim, tirar completamente do sentido, né? Não tem. Tá direcionado, tá endereçado a alguém. Esse alguém pode ser o outro da família que violentou, o outro da família que não acolheu, pode ser para a própria instituição. O que elas querem dizer com os seus cortes? Eu acho que isso é algo que quem está no cuidado precisa se perguntar. O que essas jovens, esses jovens querem nos dizer quando eles cortam, né, quando eles estão sangrando, né, estão nos deixando ver, porque há um fazer ver, há um deixar ver. Na autolesão, a gente observa que por um bom tempo, Fábio, o adolescente às vezes esconde que ele está se autolesionando. Esconde por blusas, ele esconde por meio de pulseiras, bandagens, mas às vezes, em algum momento, ele deixa ver, ele esquece, entre aspas, de cobrir, ele deixa que aquilo transpareça para que o outro possa receber aquela mensagem, porque ele está querendo nos dizer algo. E se a gente for pensar, o que nós estamos, enquanto sociedade, né? Que momento é esse que nós estamos vivendo? Que os jovens, aí eu uso propositadamente a palavra precisam recorrer à autolesão e marcar os seus corpos para que eles possam ser vistos, ouvidos e acolhidos. Então, parece que tem assim um desmentido mais generalizado, um não ouvir, um não reconhecimento desses jovens, que eles acabam precisando mostrar para o outro que tem algo de errado, tem algo que não vai bem, como se as falas já não fossem suficientes. Então, esse outro não está me ouvindo, esse outro não está entendendo, então eu vou mostrar, eu vou escancarar, eu vou fazer ver o meu sofrimento aqui e o sofrimento, né, dos demais, para quem sabe encontrar aí um acolhimento. E isso é muito triste, não é, Fábio? Sim, é como se tivesse um silenciamento também, né, dessa população, assim, como se principal, e eu acho que tem um recorte de classe e raça aí importante, né, Aline, assim, fico imaginando, né, se essas pesquisas estão, né, obviamente, gênero, classe e raça, né, por que são as meninas, né, e estou imaginando, né, que meninas pobres e negras devem se lesionar mais, né, é uma hipótese. Você acha que... Porque é esse silenciamento, né? Fábio, olha, você está imaginando muito bem. Eu tenho uma parte, assim, que eu cito justamente isso no livro, de que os casos mais graves, porque das 6 pacientes eu tinha casos mais graves, casos de borda e os casos neuróticos. As pacientes mais graves, elas eram negras, LGBTQIA+, e de população vulnerável, das periferias. Elas é quem tinham sofrido as violências mais brutais, as mensagens, digamos assim, que a gente pode associar com a teoria laplanchiana, com as mensagens por intromissão. Perfeito. Com aquelas mensagens mais violentas, mais inassimiláveis, desde estupros, espancamentos, sequestro. E as pacientes neuróticas, as pacientes com quadros mais leves de autolesão, elas tinham sim sofrido algumas violências, mas, digamos, menos dramáticas. É difícil a gente qualificar isso, porque cada um vive de um jeito uma situação traumática. Claro. Então, só para que quem está nos ouvindo possa entender, as meninas que tinham os quadros mais graves tinham sofrido violências mais brutais, aquelas que você não tem como... elas são cruas, elas não permitem ambiguidade, o significado delas está dado. E as outras dava para
tinha um pouco tinha a violência do outro, mas a forma com que elas liam a violência do outro. Perfeito. Uhum. Então, a tua percepção tá corretíssima aí, Fábio. Total. É só fazendo um parênteses, assim, né? Eu já falei bastante disso aqui no canal, mas só para retomar, o Laplanche, num texto bem pequenininho, né, que a Aline trabalha bem aqui no livro dela, texto chamado Implantação e Intromissão, né, vai diferenciar de uma maneira contínua, não estrutural, como que essas mensagens e as excitações, né, provenientes do adulto chegam até a criança. Né? De um lado, a implantação, que é o melhor cenário, né? Quando as excitações elas vão endereçadas para a criança junto com material simbólico, vão com carinho, vão misturadas ao cuidado, né? A formação do sujeito, né? De maneira sexual, né? Mas no sentido bem ligado, né? Bem constituído. Então, desde o carinho, o abraço, dar banho, né? As mensagens, né? De formação subjetiva. No outro extremo, né, mensagens que o Laplanche vai designar como intromissão, né, e essas intromissões, elas vêm não só sem material tradutivo, né, como materiais, vamos chamar, antitradutivos, que eu acho que tem a ver com o desmentido, né, e não aconteceu, não é para pensar nisso, né, se é um objeto mesmo, você não devia existir mesmo, né, essas mensagens violentas que a gente, obviamente, hipotetiza, né, que a população LGBTQIA+, né, população negra, as meninas, né, todas as mulheres, enfim, pessoas mais pobres, vão estar mais sujeitas, né, estão mais sujeitas a mensagens do tipo da intromissão, do campo da intromissão. E, nesse sentido, é também possível esperar, né, a hipótese é essa, que sintomas mais graves aconteçam nessas populações, né? É esse o ponto. Só queria fazer esse parênteses assim, mas, né, eu acho que a pesquisa já mostra isso, né, assim, como que a gravidade dos sintomas, né, tem uma relação importante, né, com a interseccionalidade, né, sexo, gênero, classe e raça, né, assim, isso atravessa, né, a formação do sintoma também. Não é só pessoal, né, Aline? Isso, exatamente. Então, acho que como psicanalistas, como psicólogos, a gente sempre tem que estar olhando para isso. A gente olha para o sujeito, olha para a sua história de vida em particular, mas a gente também tem que olhar para a configuração social e política que nós estamos vivendo, porque isso agrava muito os quadros clínicos, torna algumas populações aí mais vulneráveis a emergência de situações, né, de traumas mais graves, de defesas psíquicas mais dramáticas aí. Então, temos que estar atentos a isso. Perfeito. Aline, apareceu uma questão aqui. Você vê alguma relação do abuso, autolesão com o luto, de maneira geral? Com o luto? Teve alguma coisa na pesquisa que apontasse para isso? Não, nenhuma das meninas trouxe, digamos assim, autolesão como resposta ao luto pela perda de uma pessoa querida. Tá. Isso nós não tivemos, mas no luto, no sentido de perdas, perda de um relacionamento, lutos diversos que possam causar sofrimento psíquico, frustrações, podiam sim dar lugar a episódios de autolesão. Mas em pacientes que já estavam se autolesionando em decorrência de outros traumas. Então, por exemplo, a Maju é uma paciente que ela viveu uma série de traumas precoces. Ela foi o exemplo da criança mal acolhida do Ferenczi. Ela sentia que a família não a amava e que o pai, inclusive, tentou agredir a mãe quando estava grávida, enfim. E a Maju, ela tinha episódios de autolesão, começou a ter mais intensos depois que ela terminou um relacionamento com a namorada. Então, se a gente for pensar no luto decorrente do fim do relacionamento, desencadeou vários episódios de autolesão, inclusive com uma tentativa de suicídio. Perfeito. Então, nesse sentido, sim. Tá. Não sei se deu para responder. Né?
Então, Fábio, aí, um outro ponto que é interessante a gente estar pensando, porque assim, eu fui trazendo até agora, né, essa relação entre o trauma, o desmentido e a autolesão, né, com a autolesão como um dos sintomas, a autodestruição como uma das saídas possíveis. A gente tem a clivagem psíquica, a identificação com a agressora, a fragmentação do eu, enfim. E ao passo que estava acompanhando as pacientes que traziam isso, além de pesquisar, porque esse foi o ponto de partida, vamos investigar se realmente tem uma relação entre autolesão, trauma e desmentido. No meio disso tudo, obviamente que a gente vai olhar para o sentido do sintoma. Então, nesse momento, eu quero começar a passar para uma segunda parte, para a gente poder falar, aproveitar os momentos finais, para estar falando de 3 sentidos que predominaram aí na escuta dessas pacientes. Um deles eu já falei um pouco brevemente, não nomeei, mas é o sentido da autolesão como defesa. Como uma defesa psíquica, como o que o Freud diria como um parexcitação, que seria aquela metáfora, né, do psiquismo enquanto uma vesícula viva que vai se enriquecendo, né, que vai criando várias superfícies aí para proteger as camadas mais profundas, e que a mãe funciona para o bebê como um primeiro parexcitação, preservando ele aí do excesso de estímulos vindo do mundo externo. Então, faço uma associação entre essa questão da autolesão enquanto uma defesa contra sentimentos intensos, dolorosos, insuportáveis, ou egodistônicos, né, como traz algumas pesquisas, né, desde eles, como eu comentei já, tristeza, raiva, angústia, culpa, vergonha, rejeição, vazio. E aí, quando nós temos aí a autolesão está ali para jogar para o corpo aquilo que está do campo do psíquico, porque é mais controlável, consigo representar essa dor, trazer alívio para as pacientes. E algo interessante a se destacar, Fábio, é que as pacientes se autolesionavam frequentemente na parte frontal do corpo. Tá? Porque elas teriam ali mais controle sobre os cortes, elas ficam mais visíveis, mais difícil se autolesionar nas partes posteriores do corpo. Então, a gente tem isso, né? Lesões nos braços, lesões nas pernas, temos alguns indicativos de gravidade de autolesão. Essas são as típicas, lesões consideradas típicas. Atípicas aí, nós teríamos lesões que atingiriam face, órgãos genitais, e com escritas de palavras mórbidas. Então, a colega falou de escritas de palavras. Então, quando a gente tem uma autolesão onde há uma escrita, para além do corte, a gente tem um indicativo de gravidade. Que aquele quadro é um quadro mais grave, que a gente tem que ficar ainda mais atento para uma atuação que pode vir a se tornar ainda mais dramática. Porque nós temos uma relação entre autolesão e suicídio. Cerca de 40% das pessoas que tentaram suicídio, que têm tentativas de suicídio, que têm histórico de autolesão. Então, isso é algo muito importante para a gente entender que a autolesão é um fator de risco para o suicídio. Perfeito. Então, a gente precisa ficar atento para que possamos fazer uma avaliação correta e dar os encaminhamentos necessários aí, né? E ficou muito claro também no discurso das pacientes que a autolesão ela trazia um alívio temporário para essas dores psíquicas, e por isso, como ele era temporário, por isso que ele se repetia muitas vezes, porque ele traz um alívio na hora, mas esse alívio é passageiro e eu tenho que repetir, e esse movimento era descrito como um vício pelas pacientes. Aí a gente pensa na compulsão à repetição, no sintoma. É um sintoma que se repete várias vezes, né? E era muito difícil para as pacientes abrir mão dele, se desvencilhar desse sintoma. Então, acho que essa é uma ideia que é mais fácil de entender. Já tinha comentado antes da autolesão como uma defesa, né? Como alívio de angústia. E temos a questão da valor mensageiro, né? Da autolesão. Depois eu falo um pouquinho como forma de satisfação. O valor mensageiro foi aquilo que a gente também já conversou, acho que a gente foi adiantando, né? Eu pensei em dividir a fala, mas aí a gente vai conversando e acaba entrelaçando os temas. Sim, total.
Então, é justamente isso, é a autolesão como um valor narrativo, proto-narrativo, pré-simbólico, precisa de um interlocutor aí, né? Tem uma das pacientes que ela fala, Débora, ela fala que a autolesão dela foi um grito de socorro. Que ela se autolesionou na intenção de que alguém pudesse ali, intenção meio que inconsciente, pré-consciente, inconsciente, de que alguém ajudasse diante do seu sofrimento, porque ela era alvo de muita violência intrafamiliar, o pai a agredia muito. Então, ela diz isso, que foi um pedido de socorro. Tem um poema que além da gente escutar na clínica as falas dos pacientes, a gente observar a comunicação, mimo, gesto postural, na clínica a gente recebe muito bem também, não é, Fábio, as criações das pacientes. Sim. E essas pacientes, algumas delas traziam, a Kelly trouxe o seu diário, que ela chamava do diário de uma suicida, e aí temos uma mensagem, né, aí, e a Júlia, ela trazia poemas, então eu queria ler um dos poemas da Júlia, porque nele fica muito claro a questão da mensagem, de que a autolesão, ela contém um estatuto mensageiro, ela tem um sentido de comunicação com o outro. Está na página 211. 211. Aqui. Ótimo. Isso, aí, Benice. Então, ela diz assim, os poemas não tinham nome, eles tinham números. Tá. Ela diz, já deixei marcas em meu corpo de arrependimento, dor e sofrimento. Então, aqui a gente já traz sentidos também, né? Arrependimento, a culpa, né? A dor psíquica. Eu peço, aí eu preservei a escrita das pacientes, tá? Eu peço ajuda todas as horas, mas ninguém me escuta. Por favor, alguém me olhe e luta por mim. Eu não tenho mais forças para isso. A cada dia que passa, pouco a pouco eu vou sumindo. Vai chegar um momento que eu vou acabar dormindo. Esse palhaço que me persegue, me bota medo, não me deixa em paz. Eles poderiam desaparecer. Mas será que essa perseguição nunca acabará? Então, vou fazer um comentário sobre o poema da Júlia. Quando ela diz, né, eu peço ajuda todas as horas, mas ninguém me escuta, aí a gente vê que tem uma falha de comunicação no meio que ela está inserida, seja no meio familiar, no meio social. Então, como ela não é acolhida, ela não tem quem escute sua dor, é como se ela precisasse mostrar essa dor, para convocar esse outro, para ser acolhida por esse outro. E aí ela diz que ela não tem mais forças, e ela usa, assim, um eufemismo de que ela vai acabar sumindo, de que ela vai acabar dormindo, se referindo à própria morte, porque a Júlia tinha ideações suicidas, ela pensava em tirar a própria vida. Então, isso fica muito... No poema dela, fica muito claro isso, de que é uma mensagem. Ela está requisitando por um outro, ela está pedindo ajuda, mas ninguém está vendo, ninguém está acolhendo. Então, eu acredito que fica bem clara essa questão da mensagem aí, né, Fábio? Tá fechado o microfone. Perdão. Mais uma vez, assim, fico com a sensação claríssima, né, de que não falta simbolização, né? A simbolização está comprometida, claro, acho que ela tem uma convocação para o corpo, né, que, de fato, quer bloquear a simbolização, acho que tem, sim, um desejo de bloquear a simbolização, ou tem alguma coisa, né, que impede uma simbolização mais de troca e tal, mas esse tipo de poema, né, a Gleides até lembrou uma coisa aqui, a série Sharp Objects, né, você já viu isso? Não, mas já ouvi falar dela. Também nunca vi. As automutilações da personagem eram palavras literalmente escritas pelo corpo, quase como uma carta, né? Então, assim, tudo isso vai me dando essa sensação de que simbolização está aí, e mais do que está, né, é mensagem, né? Assim, mensagem para o outro, alguma coisa né, que precisa de acolhimento, né? Fico pensando muito nessa criança mal acolhida, né?
que, de alguma forma, reitera nessa repetição da autolesão, né, o que ela está pedindo, né? O poema fica claro, né, Aline? Assim, Fica. quero ser acolhida. Será que não vai ter ninguém para vir aqui? Isso, é como se a pele ela fosse tomada como um pergaminho sobre a qual os pacientes escreviam suas histórias de dor e sofrimento e requisitavam por ajuda. É como se essas lâminas aí fossem materiais para escrita, para esculpir isso nesse pergaminho. Então, a gente tem que tomar isso como uma mensagem. Acho que o analista precisa, o psicólogo precisa tomar isso como uma mensagem e tentar ajudar esse sujeito a traduzir isso, a pôr em palavras isso que aparece em atos, porque aquilo que não se representa, se apresenta. Então, a gente tem que ter muito claro isso. E sobre essa questão das mensagens, tem um outro exemplo rápido, a Maju, ela, depois que terminou com a namorada, ela tirava fotos dos ferimentos e mandava mensagem para a namorada, mandava foto do ferimento para a namorada. Tá. Então, isso é uma mensagem clara, e aí entra a questão, junto com a mensagem, como uma forma de satisfação pulsional, porque, veja, a Maju estava chateada, magoada, decepcionada, frustrada, e N sentimentos, e a Maju se fere, tira as fotos, manda para a namorada, como se ela dissesse assim, olha só, veja o que você fez comigo, eu tô sofrendo, eu tô sangrando, e a culpa é sua, como se ela quisesse, e aí tá a questão, como se ela quisesse mobilizar, como se ela quisesse atacar, como se ela quisesse se vingar dessa outra que fez ela sofrer, né? E aí tá a questão, ao mesmo tempo que ela sofre, ela faz o outro sofrer com o seu sofrimento. Perfeito. E aí a gente tem essa ambivalência, e isso foi algo, Fábio, que, sendo bem honesta, eu demorei muito para perceber, porque quando a gente atende um paciente, a gente olha muito as vivências traumáticas, as vulnerabilidades, e às vezes as nossas próprias defesas impedem que a gente veja a sexualidade e a violência presente na nossa própria paciente. E quem apontava muito isso para mim nos atendimentos era a professora Viviana, que está como coautora do livro. Ela falava, Aline, a pulsão, né, que está ali, que foi implantada nelas, essa sexualidade age dentro delas e elas também estão aí, né, com esse outro interno que as habita. E também direcionando essas mensagens para o outro e obtendo com isso algum grau de satisfação. Porque quando ela estava ali mobilizando a ex-namorada, tem uma mensagem clara, eu estou sofrendo, mas eu quero que você sofra também, porque você me machucou. Perfeito. Não é colapso da comunicação, né? Não é. É uma comunicação dura, duríssima, difícil, né? A Letícia está lembrando aqui, em alguns casos parece ser isso mesmo, não falta simbolização, mas a simbolização parece ser ainda mais dolorida, né? Isso. A autolesão aparece como uma saída. Aline, já estamos caminhando para o final. Onde que a gente adquire o livro físico? É no mesmo link? Então, como foi um financiamento feito pela CAPES, porque a gente concorreu a um edital, eu com a professora Viviana, e o livro ele não pode ser, ele não tem fins lucrativos. Então, o e-book ele é gratuito e quem quiser o livro físico precisa encomendar com as autoras, ou comigo ou com a Viviana, porque a gente entra em contato com a editora libera. O preço do livro, porque como a gente não pode ter lucro, o preço do livro físico é R$39, que é o preço de impressão, mais o frete. Então, dependendo de onde a pessoa estiver, o frete pode sair, né, de valores diversos. Então, se a pessoa quiser o livro físico, aí só me avisar, entrar em contato comigo, eu aviso a editora que pode liberar, e aí vai pagar esse valor mais o frete. Porque perfeito. A gente não pode ter, né, não pode ter lucro, porque a ideia é que seja divulgado, foi financiado pela CAPES, porque o mais importante para o pesquisador é isso, né, Fábio? Que o que a gente estude chegue à comunidade e possa ajudar outras pessoas. Muito bom. Não, fundamental, assim, queria, né, reiterar assim, a importância de divulgar, não só, né, da pesquisa, né, pesquisa impressionante, assim, insisto, participei, né, da banca, vi a feitura, né, a costura da tese,
né? A Viviana, aliás, queria mencionar isso aqui também, assim, de forma bem explícita, né? Assim, a minha admiração, né, pela professora Viviana e pelo professor Gustavo, né? Trabalho incrível, né, que eles fazem na Universidade Estadual de Maringá, universidade pública também, de qualidade, né? Extremamente importante no cenário brasileiro. Então, assim, esse tipo de pesquisa aqui, eu acho que ela é exemplar no que a pesquisa no campo psicanalítico produz em termos de trabalho de formiguinha, né, Aline? Assim, é uma pesquisa que começa com uma psicóloga atendendo numa escola, lá em Maringá, né, e que está salvando meninas, né? Está salvando. Então, assim, e aí isso aqui é um trabalho de formiguinha que vai, né, para outra pessoa agora, né, com o livro, né, online, né, isso vai para o Brasil inteiro, né, isso chega, né, assim, isso a gente continua a pesquisar, né, a ideia é essa, que a gente continue a fazer pesquisa, continue a ouvir essas meninas, né, acolher essas meninas, porque realmente é principalmente menina, para a gente tentar, né, dar um sentido melhor, né, para esse sintoma, que é um sintoma muito perigoso, muito violento, né? Eu acho que o sintoma expressa a violência que elas sofreram, né? Isso, exatamente. Então, tem gente perguntando aqui para onde eu escrevo para pedir o livro. Ah, tá. Fábio, você consegue digitar aí o meu endereço de e-mail ou colocar o meu Instagram? Sim, pode ser o Pode ser? e-mail. Então Pode. tá, é Aline S. S. Mattioli, Mattioli. @gmail.com. Então, tá aqui na tela, alinesmattioli@gmail.com, para quem quiser escrever, encomendar o livro com a professora Aline. Para os meus alunos da UFMG, eu vou doar esse exemplar que a Aline doou para a gente na biblioteca na quarta-feira, quarta que vem. Então, quarta que vem já está lá na biblioteca da Fafiche, alunos da UFMG. O e-book pode ser baixado no link que está na descrição do vídeo e também na descrição do podcast, se você estiver ouvindo o podcast aí depois. Então, tem o link lá do site da editora CRV, né? Que é mais de avisos, eu acho que é isso. Queria te agradecer, Aline, mais uma vez, né? Por todo, né, o carinho, assim, o acolhimento que, né, você fez aqui ao canal e a esse projeto de extensão. Lembrando que a gente está num projeto de extensão também de uma universidade pública, a UFMG, universidade pública no sentido de que é uma universidade para todos. Então, assim, esse esforço, né, da extensão de levar a pesquisa de uma maneira didática, né, o mais popular possível, né, assim, que circule. Eu acho que isso é um esforço importante que a gente tem que fazer para a pesquisa não ficar só restrita, né, à academia, né, à nossa faculdade e tal. Então, queria te agradecer muitíssimo por isso. Leve meu abraço para a Viviana, né, para o Gustavo, pessoal de Maringá, né, Clipan, como é que ele chama? Isso, o Marcos Kiplan, isso mesmo. Isso, né? Clipan que fala? Isso. O Marcos também, o professor Marcos está fazendo um trabalho maravilhoso também com Laplanche, enfim, pessoal de Maringá que é muitíssimo produtivo, muito bacana, assim, onde eu sempre fui muito bem acolhido. Então, brigadíssimo. Imagina, Fábio, eu que agradeço a oportunidade por estar aqui, por estar divulgando, porque é isso que, como eu comentei, isso que satisfaz o pesquisador, que a sua pesquisa possa ajudar outras pessoas. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço aqueles que estão nos ouvindo agora, ao vivo, e aqueles que também vão ouvir depois. E fico à disposição aí por e-mail, quem estiver precisando. Também tem meu Instagram, que é meu nome, aline.mattioli. Então, se quiserem falar comigo por lá também, fiquem à vontade. Ótimo. E é isso. Ótimo. Obrigado. Até a próxima. De nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.